Meus queridos alunos, boa tarde. Mais uma vez aí nós estamos juntos nessa quarentena e eu tô aqui nesse paraíso aí. Hoje eu resolvi gravar a aula aqui fora do escritório para dar uma relaxada aí, tá certo? Pessoal, hoje nós vamos continuar a prosseguir aí no capítulo sobre as transmissões de crédito, tá certo? Nós falamos lá da cessão de crédito, então hoje nós vamos falar da assunção de dívida, que consiste na cessão de débito, e nós vamos tratar aí também sobre a cessão de contrato, tá bom? Mais uma vez, um tema fascinante, gostoso de ser estudado e muito tranquilo, tá certo? Não é igual obrigações solidárias que a gente tem que fazer um estudo mais aprofundado, não. Aqui dá para levar bem legal, principalmente para vocês aí que já estudaram muito sessão de crédito, a sessão de débito vai ser, ó, moleza, tá certo? Turma, sobre a disciplina tratada aí hoje, tá prevista aí no artigo 299 a 303 do Código Civil, tá certo? Pessoal, na sessão de crédito, vocês já estudaram aí, todos já devem estar bem tranquilo quanto a isso, não deve ter dúvida mais nessa fala, que é a cessão, então, de um crédito a receber futuro, tá certo? Em que o cedente transfere esse crédito para o cessionário, tá certo? Já, pessoal, na cessão de débito ou assunção de dívida, que nós vamos tratar aqui hoje, há uma transferência também, tá? Mas a transferência não é do crédito, mas sim do débito, tá certo? Então, turma, cessão de débito nada mais é do que um negócio jurídico por meio do qual o devedor transfere para um terceiro a sua obrigação, a sua dívida, tá certo? Mas com o consentimento do credor. Nós vamos estudar essa questão aí, por que precisa aí do consentimento do credor, tá certo? Mas o que precisa ficar claro aqui é que a cessão de débito consiste na transferência de débitos entre sujeitos. Ou seja, vai alterar o que? O sujeito passivo da obrigação, tá certo? Mas, professor, por que então que necessita da anuência expressa do credor? Pessoal, até por uma questão lógica, o que garante o cumprimento da prestação? É o patrimônio do devedor, tá certo? Então, o patrimônio, se eu sou devedor, o que vai garantir que eu vou cumprir a obrigação? O meu patrimônio, meu carro, minha casa, meu sítio. Então, é isso que vai garantir o cumprimento da obrigação. Se eu transferir esse débito para um terceiro, para um novo devedor, o que vai garantir o cumprimento da obrigação, então, vai ser o patrimônio desse novo devedor. Por isso que é necessário a concordância, a anuência expressa do credor. Porque esse credor pode virar e falar, opa, não vou autorizar a transferência para aquele devedor não. Por quê? Porque o patrimônio dele é menor do que do devedor originário. Então, não vou autorizar a transferência para esse terceiro, que seria o novo devedor. Agora, se esse novo devedor tiver um patrimônio mais robusto, tiver maior patrimônio que o devedor original, provavelmente esse credor não vai ligar, tá certo? Uma outra hipótese de cessão de débito aí também é a questão da palavra. Ah, eu sou credor, eu conheço o terceiro que vai assumir esse débito aí, eu vou aceitar aí para ele, mesmo o patrimônio dele sendo menor, porque eu sei que ele é um cara honesto e que ele vai cumprir. Pode ser. Loucura, mas pode ser. Tá bom? Perfeito? Então, a anuência expressa do credor, ela é necessária para isso, porque se trata, o patrimônio desse devedor é uma garantia, né,
de cumprimento da obrigação, que o devedor vai cumprir com o seu patrimônio, com aquele dinheiro em conta que ele tem, com o carro, com a casa, com com todo o patrimônio dele, tá certo? Pessoal, mas o artigo 299 do Código Civil, vocês vão ver que ele fala, que ele reza, né, que precisa sim da anuência expressa. Quando a gente fala expressa, não é assim, expressa assim, o credor ele realmente tem que manifestar de algum modo, pode ser pelo WhatsApp, e-mail, assinando um documento que concorda, tá certo? O credor, ele tem que manifestar de alguma forma que concorda, expressamente. É isso que é expressamente, tá certo? Que concorda. Mas imagina aí, o código, no artigo 299 e nos outros dispositivos também, ele não traz um prazo para esse credor concordar, não. Então imagina, eu fiz um negócio jurídico, um contrato aqui com outro devedor, passando o meu débito, a minha dívida para ele, tá certo? Fiz aqui, olha, tô te passando aí a minha dívida, tá certo? Beleza, tô passando. Vamos então pegar a concordância expressa do credor, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai lá e manda uma cartinha pro credor e além disso conversa com ele no telefone. Ó, vou passar meu crédito aqui pro outro, tal, me dá aí um consentimento expresso, assina o documento, ou então manda aí pelo WhatsApp. Esse credor vai e não fala nada. Não fala nada. Tá certo? Ele não vai falar nada. Só que, se ele não falou nada, o problema é que o código, ele traz que o silêncio desse credor, se ele não falou nada, é uma recusa. Tá certo? Vocês vão ver que isso quebra até a regra geral de que o silêncio, ele no direito privado, ele é uma forma de aceitação tácita. Vocês vão perceber isso no decorrer do curso, quando for estudando, que quando a parte mantém inerte, é que ela concordou. Por isso que tem aquele brocardo também, que quem cala consente. Tá? Então a regra geral do código é que o silêncio é um sinal de concordância tácita, uma concordância sem manifestação. Mas nesse caso, o código ele traz expressamente que o credor ele tem que concordar. E o silêncio dele equivale a uma não aceitação. Olha que legal. Mas o código também, por sua vez, ele não trouxe um tempo mínimo para o credor concordar ou não. Olha que dureza. Não trouxe esse prazo mínimo. Então, sobre esse prazo aí, e nem precisava, tá certo? Isso aí não foi nem um erro do legislador, não. Por que não precisava? Porque o silêncio é uma recusa. Então, se o credor não manifestou, ele recusou. Seja no primeiro, no segundo, no terceiro, no 30º dia, se ele não manifestou, ele recusou. Então, para que nós vamos colocar prazo? Tá certo? Então, teve um motivo aí do legislador não impor um prazo, que parcela da doutrina até questiona essa situação, que teria que ter um prazo. Poxa, não precisa de ter prazo, porque o silêncio é uma recusa, tá certo? Só para vocês compreenderem isso aí, tá? Perfeito? Turma, no caso aí de insolvência desse novo devedor, então imagina, eu estou transferindo aqui, uma pessoa, um devedor X está transferindo aqui para um terceiro o seu débito, tá? Sua obrigação. Então está transferindo para esse terceiro essa obrigação, tá? E o credor concordou. Ele manifestou, não, eu concordo, pode transferir pro outro devedor aí que não tem problema nenhum, pode fazer a transferência sim, tá certo. Fez o negócio, ele concordou. Ocorre que, se esse novo devedor, ao tempo em que foi feito o negócio jurídico, em que foi feita a cessão de débito, não possuía patrimônio suficiente para satisfazer a obrigação, ou seja, ele era insolvente, se os ativos dele, que são os bens e direitos, eram
menor do que o passivo, obrigações, ou seja, ele tinha muito mais dívidas do que créditos, do que bens, esse negócio jurídico aqui que eles fizeram, ele vai ser inválido, tá certo? Então vai voltar, o devedor que transferiu o crédito vai voltar a ser o devedor, tá? O código fez isso, o legislador fez isso como forma de proteção do credor, tá? Porque nada mais justo, até porque é muito mais fácil aí o devedor saber que o outro devedor era insolvente e tentar fazer essa cessão de débito para simular, para prejudicar o credor, do que o credor conhecer o patrimônio do outro devedor. O importante disso aqui, turma, que não precisa nem de má fé, tá? Feita a transferência, na época, passou aí 2 anos, esse novo devedor, ele era insolvente e o credor foi descobrir só isso depois, no vencimento da obrigação, ele pode pedir que essa cessão aqui seja inválida. Não precisa nem haver má fé. Pode ser que o próprio devedor aqui originário não sabia disso. Não sabia e mesmo assim fez a transferência. Independente disso, o devedor originário tendo ou não má fé, se o devedor primitivo na época da cessão não era solvente, ou seja, ele era insolvente, ele não tinha condições de arcar com essa obrigação, ela vai ser anulada, tá certo? Pessoal, em relação aí às garantias, quando há essa cessão de débito, a transferência então do débito para um terceiro, essas garantias aqui pessoais que era do devedor originário, então um fiador, por exemplo, vai extinguir, tá certo? A não ser que no contrato aí haja expressamente aí que os fiadores, as garantias pessoais vão se manter. Perfeito? Tranquilo. Em relação aí à questão da apresentação de defesas pelo novo devedor, esse novo devedor que vai assumir a dívida, ele não pode aí, por sua vez, apresentar defesas pessoais do devedor antigo. Então imagina lá que o devedor antigo, ele foi coagido, tá? Colocaram uma arma na cabeça dele lá e falou, olha, você vai ter que firmar essa obrigação aqui principal comigo, que você vai ter que me pagar 300 mil aqui numa casa que vale 100 mil, tá certo? Então houve aí uma coação, perfeito? Então fez esse negócio jurídico sobre coação, tá? E esse devedor aqui, primitivo, originário, que transferiu para um terceiro, ele poderia alegar judicialmente, poderia falar, olha, esse negócio aqui que nós firmamos aqui, credor, ele tem que ser declarado, tem que ser anulado porque eu fui coagido, tá? Então, vamos desfazer isso aí. Só que, a partir do momento que ele transfere para um outro devedor, esse novo devedor, ele não pode alegar que o devedor original foi coagido, tá? Ele não pode defender, não pode utilizar questões pessoais do devedor que transferiu o débito para ele em relação ao credor. O que ele vai poder alegar lá são defesas comuns. Comuns quais são? Juros abusivos. Então, olha, você está me cobrando aqui, credor, um negócio, mas tem a incidência de juros abusivos. Olha, credor, uma outra defesa, prescrição, você está me cobrando aqui, mas a pretensão aqui, né, esse débito, essa obrigação já prescreveu, entendeu? Isso ele pode fazer, mas ele não vai poder cobrar aí, ele não vai poder opor, ele não vai poder apresentar defesa pessoal do devedor anterior, tá? Que transferiu para ele o débito. Perfeito? Turma, para finalizar aqui sessão de débito, falei com vocês que é um tema muito tranquilo, bem rapidinho, lá não tem nem 15 minutos nossa aula. O código ele traz aí, no último dispositivo que trata sobre a sessão de débito, ele traz a sessão de débito de credor hipotecário, tá? Para vocês entenderem aqui, hipoteca é quando você garante uma obrigação com um imóvel. É o que acontece aí no caso de, imagina aqui que eu compro
vamos colocar, eu compro uma casa com um terceiro, tá? E para o pagamento desta casa, eu deixo o meu imóvel, um outro que eu tenho ali, como garantia, que se eu não fizer o pagamento das parcelas todo mês, ou não tiver dinheiro, meu outro imóvel vai servir para quitar a compra dessa nova casa. Isso é que é hipoteca. Hipoteca é quando fica, então, quando você tem uma obrigação e que nela há uma garantia, você deixa uma garantia que consiste em um imóvel, tá? O financiamento também, nada mais que isso. O banco, né, a instituição financeira, ela financia, ela te concede um crédito, tá? Que você vai pagar mensalmente, mas você deixa o seu imóvel e o mesmo que você está comprando como garantia que, se você não pagar as prestações, eles vão retomar aquele imóvel, eles vão pegar o imóvel de você, vai vender para pagar o crédito que eles disponibilizaram. É por isso que geralmente no financiamento os juros é um pouco menor do que os empréstimos do que ocorre com os empréstimos comum, tá? Com os empréstimos comuns, quando você vai pegar empréstimo para um carro, qualquer outro bem, porque o imóvel você vai achar. Um carro você pode deslocar ali, apesar dele também ficar como garantia, mas vai deslocar, é mais difícil de achar, por isso que os juros é maior, tá certo? No caso então de cessão de débito, eu sou o devedor, eu tenho lá um financiamento bancário, tá? Deixei meu imóvel como garantia e eu quero transferir meu débito para um terceiro. Esse terceiro então vai pegar a minha dívida com o banco, vai assumir a minha dívida com o banco. Eu, devedor original, eu tenho que notificar o credor, que é a instituição financeira, que é o banco, tá? Mas aí vocês vão ver expressamente que o código, que o legislador, ele alterou a regra, tá? Nesse caso, o legislador, ele alterou a regra porque ele constou que se o credor não impugnar, não manifestar no prazo de 30 dias se concorda ou não com a aceitação, ela vai se perfazer. A cessão de débito vai se perfazer. Então, a instituição financeira, no prazo de 30 dias, ou qualquer outro credor aí que tenha na obrigação que tem o imóvel como garantia, ele vai ter o prazo, então, de 30 dias para falar se concorda ou não. Sendo que, se ele se mantiver em silêncio, vai operar aí os efeitos da cessão, ou seja, vai valer a cessão do débito, tá certo? Turma, sobre cessão de débito é isso aí. Em relação à cessão de contratos, que é rapidinho também, um tema aí que nós não vamos demorar 5 minutinhos para tratar, pessoal, ela é um tema, a cessão de contrato, né? Na verdade, a cessão de contrato, ela não está previsto no Código Civil, mas como a doutrina ela trata sobre essa questão, eu acho que vale a pena aí pelo menos dar uma pincelada para vocês, tá certo? A cessão de contrato, ela basicamente consiste na transferência da posição contratual a um terceiro, tá? Que passa a substituir uma das partes na relação originária. Então imagina aí que no contrato nós temos duas partes, tá? Nós temos duas partes que podem se misturar. Elas podem ser credoras ou devedoras ao mesmo tempo, tá? Então nós temos duas partes. Quando há cessão de contrato, uma dessas partes sai do contrato e entra uma outra parte nova, mas que vai assumir todas as obrigações, tá certo? Que essa parte nova vai assumir todas as obrigações, ou seja, vai haver uma substituição de partes no contrato, tá certo? Mas, professor, é a mesma coisa que cessão de crédito ou que cessão de débito, não é não? Não. Por quê? Quando há uma substituição de uma das partes do contrato, então imagina lá, eu fechei com o Tiago, tá certo? Um contrato, tamo lá. Eu resolvi sair desse contrato, isso acontece muito com a empresa, tá? Fiquei uma determinada empresa, ficou obrigada
a fazer, principalmente nesse período de coronavírus, a fazer não sei quantas máscaras por semana e não sei o que, não sei o que. Então isso acontece muito. Aí chega, não tem condição, vai lá e substitui, vai lá e sai para um outro entrar, tá? Para uma outra pessoa entrar. Quando isso acontece, por que a diferença da seção de crédito e seção de débito? Quando isso acontece, há uma substituição de uma das partes, essa parte nova que vai entrar lá no contrato, que vai entrar no contrato, ela vai assumir tanto os créditos como os débitos. Por isso que não é uma seção de débito nem uma seção de crédito. É uma seção mais ampla, é uma seção de contrato. Assume tudo, as obrigações, os créditos, tudo. Tá certo? Por isso que difere. Então, turma, seção de contrato nada mais é do que isso. Não temos regras específicas porque não está positivado, não consta na legislação. A doutrina traz esse instituto, mas basicamente consiste aí na substituição de uma das partes do contrato. Como não há previsão, é muito importante, se isso ocorrer, vocês pegarem a concordância, a anuência da outra parte, tá? Porque não está previsto na legislação, então o máximo de cautela é necessário. Perfeito? Turma, então é isso. Estamos finalizando aqui transmissão das obrigações. Falamos aí sobre a seção de crédito, seção de débito e seção de contratos. Qualquer dúvida, a gente debate aí nos encontros aí de sexta-feira e fiquem à vontade aí para encaminhar aí por e-mail, pelo WhatsApp, por qualquer meio, tá certo? Vamos que vamos, um abraço a todos.